Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem? Meu nome é Lucas Delmondes. Eu criei esse canal aqui com o intuito de fazer o quê? De apresentar análise de empresas e conceitos de investimentos para que você, investidor, pessoa física, tome melhor sua decisão de investimento, tá bom? Onde você pode colocar melhor o seu dinheiro, tá bom? Aqui a gente não recomenda nenhuma compra ou venda de ativos, e sim análise e apresentar argumentos para que você tome melhor a sua decisão, beleza? Bom, a empresa, né, que a gente vai analisar hoje é o IRB. IRB Resseguros, né, ela está passando por um momento complicado em sua governança, né, e o mercado bateu muito nessa empresa, né, as ações caíram de 40 e poucos reais para 9 reais, chegou a bater 6 reais, então o mercado não perdoou. E a questão é mais de governança do que de fundamentos, né, porque assim, a empresa, no ano de resultado, né, de 2019, foi auditado por duas empresas de auditoria, a PwC e a Ernst Young, e falaram que está tudo ok, beleza? Vamos lá. Bom, essa é a nossa agenda, tá bom? Da empresa que a gente vai avaliar. A gente primeiro vai falar das características das ações, a gente vai falar da história dos aspectos gerais do IRB, a gente também vai ensinar aqui como o IRB ganha dinheiro, apresentar os últimos resultados, fazer uma análise do setor de seguros, tá bom? O IRB está crescendo mais que o setor ou não? Está diminuindo? Como é que está o setor de seguros aqui no Brasil? Beleza? E também a gente vai falar um pouquinho sobre os múltiplos de suas ações. E, por último, as considerações finais. Beleza? Bom, né? Essa aqui é a primeira parte, são as características das ações. O nome fantasia é IRB Brasil Resseguros. O código é IRB R3. O ano de IPO foi em 2017, é bem recente, né? 3 anos atrás. O segmento de listagem é novo mercado, ou seja, é o nível mais alto de governança, né? Das informações que precisam ser fornecidas assim para o mercado. É o maior, onde a empresa tem maior controle interno e tudo mais. Tag along 100%, né, que é um requerimento do novo mercado, que tag along é aquela questão, né, se o controlador quiser vender sua participação na empresa, o acionista minoritário pode vender nas mesmas condições, tá bom? Isso é muito importante a longo prazo. Um free float bem alto, 68%. Free float seria o quê? É a participação da empresa que é negociada na bolsa de valores, tá bom? Então, quase 70% da empresa é negociada na bolsa. Uma liquidez média diária, 270 milhões, bem alta. A auditoria, como eu falei, é a PwC, mas o último balanço foi auditado pela PwC e a Ernst. E eu sempre coloco também uma pergunta aqui, né, da empresa que a gente está analisando, se a empresa que a gente está analisando ela apresenta o release de seus resultados. Como o IRB está no novo mercado, consequentemente, ela é obrigada a apresentar o seu release, tá bom? Mas muitas empresas não apresentam release. Isso fica difícil, né, dessa empresa adquirir novos investidores, pessoas físicas, né? Aquela pessoa que está em casa, que tem dinheiro e quer investir. Porque se a empresa não explica aqueles números para o acionista, como vai adquirir novos, né? Concordam? Bom, além disso, né, eu coloquei um outro ponto aqui, né, se existe governo na participação do IRB, e tem sim, o governo possui uma Golden Share, que é basicamente o governo decide coisas importantes. Pensem assim, uma Golden Share tem o direito do quê? De barrar uma, uma venda de controle, uma Golden Share dá o direito do governo indicar o presidente do conselho, foi o que aconteceu recentemente, né? O atual presidente do conselho foi indicado pelo governo, tá bom? E é basicamente isso. Aparentemente, apesar de ter o governo aqui com uma Golden Share, ele não age no controle das tomadas de decisões principais da companhia, apesar de indicar pessoas para isso, né? Na minha visão aqui, boas condições, né, de se tornar sócio a longo prazo, que é o que muita gente busca, ok? Bom, falando aqui da história, né, dos aspectos gerais do IRB, o IRB ele foi fundado em 1939 pelo Getúlio Vargas, criando nessa época o monopólio no mercado ressegurador aqui no Brasil, tá bom? Esse monopólio ele durou até 2007 e a partir de 2007 o mercado foi aberto, no qual resseguradoras estrangeiras podem atuar aqui no Brasil
e outras locais também serem criadas, ok? Nesses 80 anos, né, de existência, a URB se tornou líder do mercado em resseguros da América Latina e possui aproximadamente 40% de market share, beleza? Essa informação aqui do market share é de 2018, conforme o formulário de referência, tá bom? Como a gente pode verificar aqui, né, o IRB ele também apresenta em quais ramos ele é líder. Ramo de seguros é o seguinte: a SUSEP, que é o órgão regulador, ela segrega o tipo da receita do meio que a natureza da pólice, tá bom? Sendo aqui, como a gente pode verificar, rural, aqui tem fazendas, transportes, riscos especiais, vida, automóvel, aeronáutico, né? Tipo a pólice relacionadas à aviação, marítimos, habitacional. E desses ramos aqui, o IRB não só é líder em dois, que é riscos financeiros e em automóvel. O resto é líder, é bem incrível isso, né? Líder total aqui dos ramos, muito interessante. Principal destaque aqui, ó, dá para destacar exterior, né? 92% do market share, é incrível isso. Bom, gente, como o IRB ganha dinheiro, né? Essa é uma dúvida que muita gente tem, porque é o seguinte: o mercado de seguros ele é muito fechado aqui, né? E muita gente não tem conhecimento, não sabe como uma seguradora ganha dinheiro, qual é o custo dela, né? Como ela consegue pagar as suas obrigações. Bom, vamos lá. O mercado de seguros ele sempre começa com o segurado, ok? O segurado é a ponta inicial de qualquer contrato, porque é a partir dele que vai ter a diluição nas outras caixinhas da cadeia, tá bom? Então, assim, segurado, você aí vai contratar uma apólice de seguro para o seu carro, para a sua casa. Você vai contratar uma seguradora e para essa seguradora você vai pagar um prêmio. Esse prêmio seria a receita da seguradora, ok? E caso ocorrer algum sinistro em seu bem, a seguradora vai arcar com a indenização e vai te pagar, isso conforme as definições dentro da pólice, ok? Então, assim, uma seguradora, o operacional dela é basicamente o seguinte: ela vai receber um prêmio, isso será a receita dela, e caso o sinistro ocorrer, ela vai pagar uma indenização, tá bom? A seguradora, ela gera caixa, ela tem normalmente gera muito caixa, por quê? Porque ela vai ficar recebendo o prêmio. Não necessariamente o sinistro vai ocorrer, ok? Então, todo esse prêmio gerado aqui, ela investe em aplicações financeiras, faz investimentos, para caso o sinistro ocorrer, ela vai pagar uma indenização. Com isso também, é, seguradoras, né, o mercado segurador tem um resultado financeiro positivo, porque fica muito dinheiro parado no, no seu caixa, em seus investimentos, suas aplicações, para caso o sinistro ocorrer. Então, se a seguradora também não toma dívida, tá bom? É tudo basicamente prêmio. Então, pensem dessa forma. O mercado segurador ganha dinheiro com prêmio e paga indenizações de sinistros. Isso seria receita equivalente, receita de vendas e custos de produtos vendidos. Mais ou menos isso, tá bom? Como a gente pode verificar, né, existem mais duas caixinhas aqui: a resseguradora e a retrocessionária. A resseguradora é o seguro da seguradora. Por exemplo, se uma seguradora ela assume um risco de uma, por exemplo, da plataforma de petróleo lá da PetroRio, e essa plataforma explodir, ela vai ter que ter um gasto de capital muito grande para pagar essa indenização, concordam? Porque é um risco muito que envolve muito dinheiro, basicamente isso. Então, para ela não ter que arcar com todo esse capital, ela pode fazer um seguro dessa apólice. Aí entra a resseguradora. É equivalente aqui como se a seguradora fosse um segurado e a resseguradora é uma seguradora. A seguradora vai pagar um prêmio para a resseguradora e caso o sinistro ocorrer, a resseguradora vai pagar um sinistro para ela. Então o IRB está nessa caixinha aqui e nessa caixinha aqui. Então, gente, o IRB está nessa caixinha aqui, em resseguradora, e também nessa caixinha aqui de retrocessionária, tá bom? A retrocessionária é equivalente à resseguradora. Ela é o seguro da resseguradora. A resseguradora
ela também, quando assume muitos riscos, ela tem que também meio que fazer um seguro disso para não despender de tanto capital, e ela vai pagar um prêmio para a retrocessionária, esperando, caso o sinistro ocorrer, uma indenização dessa retrocessionária, ok? Então, coloquei em verde prêmio, em sinistro vermelho, porque normalmente o sinistro é uma saída de caixa da seguradora, enquanto o prêmio é uma entrada de caixa, tá bom? Espero que tenha ficado claro, né? O IRB, ele age nessas duas caixinhas, ele é tanto uma resseguradora quanto uma retrocessionária, tá bom, gente? Então, por exemplo, o IRB aqui, ele pode ser um seguro da seguradora, como o IRB pode ser um seguro para outra resseguradora, tá bom? É muito interligado o mercado assim, tipo várias pontas, ok? Mas o principal é isso, o IRB ganha dinheiro com prêmios, basicamente isso, o resultado puro dela é prêmio. Nesse slide, né, eu coloquei o que? A DRE do IRB. E aqui eu coloquei meio que segreguei, né, entre as entradas e saídas de capital. Para o IRB, né, qual é a entrada de dinheiro para ele? São os prêmios das seguradoras, ok? Aqui, prêmio seguradora também, a gente pode, caso ele... Não, vamos falar assim mesmo, vai ficar mais simples. É prêmios que ele recebe de seguradoras e outras resseguradoras, sinistros, né? Uma entrada de caixa aqui também dos retrocessionários, como a gente pode verificar aqui, ó, quando o IRB está agindo nessa caixinha aqui, ele pode receber indenizações das retrocessionárias, tá bom? Que o sinistro aqui, ó, indenização ocorreu, retrocessionária paga para a resseguradora. A gente não pode considerar sinistros de retrocessão como uma receita pura. Por quê? Porque esse sinistro que ele foi pago pela retrocessionária, ele tem que ser repassado para a seguradora, ok? Então a resseguradora fica como uma intermediação daquele valor, daquele dinheiro, ok? Uma outra entrada também que é muito importante é esse resultado financeiro. Normalmente no resultado financeiro aqui ele é positivo aqui para as seguradoras, ok? Tem mais receita do que despesa financeira, visto que ela não possui dívidas e o dinheiro parado ele fica rendendo, então o resultado é muito positivo. Isso impacta diretamente o caixa, como a gente vai ver mais para frente. Saídas, né? Saídas são os sinistros que eles têm que pagar, que fica nessa linha aqui, ó, sinistro retido. Os prêmios, né, para as retrocessionárias, que fica nessa linha aqui, ó, prêmios retrocedidos. As comissões para os corretores, que é apresentado nessa linha aqui de custos de aquisição. Despesas gerais e administrativas, né, conforme qualquer empresa que exista, né, vai ter suas despesas gerais ali internas, como departamento de RH, etc. Então, antes de eu pular para o último slide, né, só recapitulando, o IRB ganha dinheiro como? Prêmio, prêmio. Quanto maior prêmio e menor sinistro que exista, maior o resultado da companhia e maior sua margem, tá bom? Aqui, né, nesse slide, eu já coloco o quê? Como a gente vai analisar os últimos resultados, é muito legal a gente verificar os índices que foram criados para análise de resultado de uma seguradora ou resseguradora, tá bom? Caso vocês queiram pesquisar e se aprofundar mais, esses são os índices. E basicamente os índices, eles são sempre uma proporção do prêmio que a empresa ganhou, tá bom? Que é aqui, ó, dessa linha aqui, prêmios ganhos. Por exemplo, o índice bem utilizado, índice de sinistralidade, são sinistros daquele exercício dividido pelos prêmios ganhos naquele exercício. Por exemplo, se uma empresa ganhou R$ 100 em prêmios e pagou 50 em sinistros, ou seja, ela tem um lucro operacional de 50, entendeu? 50% é o índice de sinistralidade, tá bom? Um índice muito importante também, que é muito analisado, é o índice combinado, que aqui são todos os custos operacionais, que aqui vai entrar o quê? O sinistro, vai entrar comissão, vai entrar despesa administrativa, dividido pelos prêmios ganhos, tá bom? Aqui, por exemplo, índice combinado 90%. A cada R$ 100, 90% é custos, 10% é lucro, antes de imposto, claro. Beleza? Então é isso. Esses índices aqui são
muito importantes, a gente pode avaliar, né, tipo a saúde de uma seguradora, então vale a pena dar uma analisada neles também. Bom, primeiro, a gente começa avaliando o que? A DRE, né, da companhia. Então, aqui eu coloquei os quadrinhos aqui do lado, né, como a gente pode verificar. Primeiro, dá uma olhada na última linha, lucro, cresceu 44%. Caramba, muito bom, né? 44%, caraca, mas como? Vamos entender. Prêmios emitidos, teve uma evolução muito grande, ó, de 22%, principalmente aqui no exterior, né? Crescimento de 34%, e no Brasil aqui crescimento de 14% de prêmios, tá bom? Isso resultou no quê? No resultado de underwriting positivo aqui, ó, 30%, meu, cresceu. Muito positivo, né? Muito grande essa evolução. Por que isso aconteceu? Como teve uma evolução de prêmios, tá vendo aqui, ó? Prêmios ganhos evoluiu 20%, mas sinistros se manteve constante, isso contribui diretamente para que o resultado de underwriting seja positivo e tenha crescido tanto em percentual. Por exemplo, o resultado de underwriting, né, pra gente, como a gente chega nesse valor, a gente tem que somar o quê? Comissões, outras receitas e despesas, tá bom? Sinistros retidos e os prêmios ganhos. Quando a gente soma esses 4 componentes, a gente chega no resultado de underwriting, tá bom? Se no resultado operacional final, pensem assim. A gente teve uma evolução muito grande, né? Resultado financeiro também, ó, evolução de 16%, muito grande também. Eu acredito que deva ser principalmente pela evolução, né, do, na receita exterior, né, porque como cresceu 34% aqui, é mais caixa estrangeiro entrando para a companhia, consequentemente com a alta do dólar, né, isso impactou positivamente. A gente verifica aqui também, ó, que as despesas administrativas se mantêm constantes. Aqui, ó, 5% o índice de despesa administrativa. É bem em linha com o mercado não, com os últimos resultados. Está em linha 5%. Olha isso. Eles apresentaram também aqui que em 2019 teve um sinistro referente ao El Ninho, no segmento rural. Esse sinistro do El Ninho representou quase 700 milhões, o sinistro que ocorreu no segmento rural. Então foi bem impactado, né? Caso não existisse aqui, o resultado de underwriting seria positivamente maior em 700 milhões, que cresceria o lucro ainda mais. Tá bom? Bom, os índices, né, que eles apresentam também aqui, que é o que? Sinistralidade, é o que a gente falou, 51%, muito bom, a cada R$ 1 apenas 50% é pago em sinistros. Claro que quanto menor, melhor, né? Mas não é tão simples, né, chegar nesse valor. Para a gente ver aqui, ó, eles estão evoluindo, né? Diminuição aqui de 4,8 pontos percentuais, já é bem positivo. E o índice combinado, vamos pegar um ampliado aqui, né? Porque o resultado financeiro é muito importante para a companhia. 70%, né? Diminuição de 2 pontos percentuais. O que isso significa, né? Cada R$ 1 de prêmio ganho mais o resultado financeiro, 70% são custos e gastos com a sua operação. Ou seja, a cada R$ 1, 30% é lucro. Ou seja, a cada R$ 1, 30 centavos são lucros. Isso seria a margem da companhia, tá bom? Isso a gente, lógico, está falando antes de impostos. Antes de impostos, tá bom? Como a gente vai verificar mais pra frente, isso aqui está muito em linha com a margem líquida da companhia. Ok? O ativo aqui, né, eu coloquei também para a gente dar uma olhada, uma analisada. Se manteve bastante constante, né, 7% da variação do total do ativo. Crescimento aqui principalmente nos créditos das operações. Desculpa. Um crescimento aqui principalmente nos créditos das operações. Conforme os prêmios aumentaram, né, maior são os créditos a receber, né, de prêmios e sinistros, tá bom? Basicamente isso, não tem muito o que falar aqui. Coloquei também um passivo, né? Como o resultado de sinistro se manteve constante, provisão técnica aqui também, ó, bem constante, não teve uma variação muito grande, então está em linha com o resultado anterior, ok?
Cadê aqui no longo prazo? Constante também, mas é bem material, né? 200 milhões, comprado com um passivo de 17 bi. Tá a DFC, né, da companhia. A gente verifica aqui que no operacional puro, ela tá gastando mais, ela tá queimando caixa do que recebendo, né? Isso é bem negativo, né? Mas é que a gente entra com o resultado financeiro, né? Salvando aqui o caixa da companhia. Um minutinho. Resultado financeiro aqui salvando o caixa da companhia, né? 1.7 bi aqui é só referente a, ao seu controle ali dos investimentos disponíveis, né? Muito grande. E isso, né? Esse 1.7 bi mais os impostos pagos, mais o resultado de caixa negativo aqui que foi gerado pela operação, dá uma entrada de caixa de 900 milhões, né? Muito positivo, isso é incrível, muito dinheiro. Em quase, né? Comparado no ano de 2018 aqui, cresceu muito, né? Porque no ano de 2018 aqui o resultado financeiro já foi negativo, né? Teve mais saída de caixa do que entrada. Eles mais aplicaram do que resgataram, né? Então é isso. Caixa gerado, né? Eles não têm gasto com dívidas, né? Não tem essa de capex, então é bem simples aqui analisar, né? Tá gerando caixa ou não tá? Tá, então isso é muito bom. Bom, gente, com isso, né, a gente faz o que agora? A gente pode analisar o setor de seguros, né? O IRB ele é uma resseguradora. Para ele crescer, o mercado de seguros tem que crescer junto, vocês concordam? Vocês concordam com isso? Então, é uma ponta final, né, ali de toda a cadeia do mercado segurador. Aqui eu peguei essas informações do site da SUSEP, tá bom? Como a gente pode verificar aqui, ó, receitas anuais seriam os prêmios de seguradoras aqui, de 2013 a 2018, ó, cresceu quase 5 vezes, né? Deu uma leve caída aqui em 2018, mas tende a aumentar isso. A participação do PIB é muito grande, né? 3,5% do PIB ali é referente a prêmios de seguros, é incrível isso, é muito capital envolvido, né? Consequentemente, se, se o prêmio aumenta, aumenta as provisões de sinistros aqui, né? Ó, passou, evoluiu aqui, ó, uma escadinha, né? Quanto maior provisão, né? Então é uma linha bem mão dupla, assim, né? Maior prêmio, maior provisão vai existir na companhia, tá bom? Que vai ter uma maior quantidade de apólices para segurar. Agora, nesse slide, a gente verifica o que? Prêmios cedidos em resseguros, tá bom? A gente verifica aqui, ó, já que já entra o mercado do IRB. A gente verifica aqui, ó, que está crescendo também. A gente só tem informação a partir de 2009, né? Porque o mercado foi aberto em 2007. Então ele partiu aqui, ó, de não sei quanto tá isso aqui, 3, 1,5, mais ou menos, 4,5 para mais de 9, né? Evolução constante sempre. A SUSEP, ela faz o que? Ela segrega os tipos, as resseguradoras em três tipos: em locais, admitidas e eventuais. Locais são as resseguradoras nacionais, né, que aqui se encaixa o IRB. As admitidas são resseguradoras estrangeiras com escritório local aqui com CNPJ local, ok? E as eventuais são resseguradoras de capital estrangeiro com um escritório de representação, um escritório que representa ela, tá bom? Mas não necessariamente tem CNPJ, etc. Como a gente pode verificar, é uma evolução bem constante aqui, né, nas resseguradoras locais. Eu fiz o cálculo aqui do CAGR, né, que é o crescimento médio composto dos últimos 5 anos e dos últimos 10 anos. Nos últimos 5 anos, o mercado cresceu 5% em média por ano. Nos últimos 10 anos, cresceu 8%, 8,5%. Os últimos 5 anos, né, a gente pode justificar esse baixo crescimento devido ao cenário econômico do Brasil, né, nesses últimos anos, né, não teve uma evolução do PIB positiva, tal, né, o que não favoreceu tanto, mas mesmo assim continuou crescendo, né, mesmo em tempo de crise é um mercado muito resiliente, porque as pessoas não vão deixar de fazer seguros, concordam? Tem que existir para o bem-estar da sociedade.
A gente pode verificar aqui também, eu coloquei esse quadro que é muito legal, porque, né, o mercado para as seguradoras locais, tá vendo, está aumentando constantemente, enquanto admitidas eventuais se mantém constante. Ou seja, locais evolui, estrangeiro, nacional evolui, estrangeiro se mantém constante. Por quê, né? Por que isso? Porque a SUSEP ela protege muito o mercado interno. Um exemplo disso, a gente pode verificar aqui ó, na CNSP 325 de 2015, né, que é uma norma para o mercado ressegurador, que é o seguinte, aqui, a partir de 2020, 15% de toda a seção de resseguro tem que ser para resseguradoras locais. Aqui, tá vendo? Ou seja, 15% dos prêmios de resseguros tem que ser para as resseguradoras locais. E em resseguradoras locais a gente tem poucos players, né? O IRB sendo o principal. E como ele consegue ter mais base de dados para poder precificar melhor a sua receita, ele consegue ter uma vantagem muito grande aos outros players que, teoricamente, né, passaram a existir a partir de 2007. E ele existe desde 1940, né? Então o know-how dele é muito grande e ele consegue se destacar muito com isso, tá bom? Por isso que ele consegue crescer acima da média, inclusive, né? Como a gente verifica aqui, ó, o crescimento aqui do mercado está 5%, ele está crescendo ali, ó, 20%, cara. 18%, o que é bem incrível, assim, né? Esse é um ponto, né, meio que da carta da esquadra, né, que eles apresentam que como o IRB consegue ser tão rentável mesmo diante do mercado, né? Mas na minha visão é referente a isso, né? Protecionismo do mercado interno, fora todo o seu know-how e anos de monopólio, né? E toda a base de dados disponíveis, ok? Bom, gente, a gente verifica aqui, né, os múltiplos das ações, né? Esses múltiplos eles são baseados na cotação do fechamento do dia 5 de maio desse ano, ok? A gente verifica aqui ó, que o mercado bateu muito, né, nessas ações, porque PL de 4,7, PVP aqui ó, 1,8, além, se a gente pega o QEGA dos lucros, né, e a gente faz a famosa PEG Ratio, né, se a gente dividir PL sobre o QEGA do lucro, né, 4,78 dividido por 18,22, a gente chega no valor 0,26, né, menor que 1. Ou seja, você está tendo um desconto em relação ao crescimento futuro da companhia. Mas claro, isso é... O mercado não é besta, né, gente? O mercado tem uma visão dessa companhia. Ela está passando por diversas mudanças em sua estrutura de governança. O Itaú e o Bradesco, os seus representantes, eles saíram do conselho. Isso faz com que crie um certo ruído, né, entre os resultados que a gente apresentou aqui, né? Será que são reais ou não? Então, por isso o mercado está precificando tão baixo assim a companhia. E aí, gente? É isso, né? Margem líquida altíssima, o ROI alto, o ROA também alto, ROA que é retorno sobre os ativos, retorno sobre o patrimônio líquido, liquidez corrente aqui sempre próximo de 1, né? Uma resseguradora, porque caso a seguradora, o mundo acabe, né? A seguradora tem que arcar com todo o seu suas apólices, né? Com as indenizações. Então isso aqui tem que estar sempre próximo de 1 ou maior que 1, então ok. A gente verifica aqui, né, que a companhia também dividendos, né, uma evolução nos proventos pagos pela companhia. Isso aqui tem de, se forem reais mesmo, né, as informações de dividendos aqui, os proventos, né, tendem a aumentar. Bom, as considerações finais. É isso, gente. O que vocês acharam? Vocês gostaram dessa análise? Vale a pena eu continuar com os vídeos? Deixem um joinha, marquem, comentem aí nas empresas que vocês querem que eu analise, que posso trazer da PetroRio, diversas outras, tá bom?
Meu Instagram está aqui na tela, meu LinkedIn, meu e-mail, caso vocês queiram conversar comigo. As referências utilizadas, né, para essa apresentação foi o próprio site de RI do IRB. Eu peguei algumas informações do Status Invest e do Fundamentei, que são dois sites gratuitos excelentes para a gente dar uma analisada assim, nas empresas que a gente tem vontade de investir ou que a gente investe. Outro também, né, SUSEP, né, essas informações do mercado, eu peguei tudo da SUSEP. É muito legal, eles fazem um relatório anual de como o mercado está indo e é muito positivo. É isso aí, galera. Vocês esperam mais? Deixa um comentário o que vocês acharam, se contribuiu com o conhecimento de vocês, tá bom? Valeu, galera. Obrigado e tchau.